Do ano de 1939 a 1945, o mundo foi palco de batalhas em todos os continentes, milhões de vidas foram perdidas e nações inteiras foram transformadas. No entanto, seus impactos vão muito além do campo de batalha. As consequências desse conflito moldaram o mundo moderno de maneiras profundas e irreversíveis. A geopolítica, as relações internacionais, a tecnologia e até o papel das pessoas na sociedade foram diretamente influenciados pelos eventos dessa guerra. Mas como exatamente a Segunda Guerra Mundial mudou o mundo para sempre? Neste vídeo, vamos explorar as profundas transformações causadas por este conflito, desde suas causas até suas consequências geopolíticas e sociais, passando por inovações tecnológicas que ainda afetam nossas vidas cotidianas. Para entender como a Segunda Guerra Mundial transformou o mundo, é essencial explorar suas causas e como o conflito começou. Um dos principais fatores que levaram ao início da guerra foi o Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial. O tratado impôs severas penalidades econômicas e territoriais à Alemanha, gerando ressentimento e criando um terreno fértil para o surgimento de movimentos nacionalistas extremistas. Entre esses movimentos, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, emergiu com a promessa de restaurar a glória da Alemanha e vingar as humilhações impostas pelo tratado. Além disso, a ascensão de regimes totalitários em outros países, como a Itália de Mussolini e o Japão imperialista, criou uma aliança agressiva que ficou conhecido como Eixo. Esses governos não só desafiavam as normas internacionais, como também expandia suas ambições territoriais, levando a tensões crescentes na Europa e na Ásia. O estopim da guerra ocorreu em 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, desencadeando uma resposta imediata do Reino Unido e da França, que declararam guerra à Alemanha. Esse ato marcou oficialmente o início da Segunda Guerra Mundial e dividiu o mundo em dois grandes blocos: os aliados, compostos principalmente por Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, que entrou mais tarde, e o Eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão. Após a invasão da Polônia, a guerra se espalhou rapidamente por toda a Europa e além dela. Um dos primeiros grandes momentos foi a Batalha da Inglaterra, que ocorreu em 1940, onde o Reino Unido resistiu a uma intensa campanha aérea da Alemanha nazista. A Força Aérea Britânica, auxiliada por novas tecnologias como radar, conseguiu impedir a invasão alemã, marcando a primeira grande derrota de Hitler. Outro evento crucial foi a Operação Barbarossa, que ocorreu em 1941, quando Hitler violou o Pacto de Não Agressão com a União Soviética e lançou uma invasão massiva ao território soviético. A campanha começou com sucessos rápidos para os alemães, mas o avanço foi interrompido pela resistência soviética e pelas condições brutais do inverno russo. Essa operação foi um divisor de águas, pois a União Soviética se tornou um dos protagonistas dos aliados e a Alemanha passou a lutar em duas frentes simultâneas, uma no leste contra os soviéticos e outra no oeste contra as forças britânicas e posteriormente americanas. O Japão também intensifica sua expansão militar na Ásia e no Pacífico. No dia 7 de dezembro de 1941, o ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor forçou os Estados Unidos a entrar na guerra, transformando o conflito em uma verdadeira guerra mundial. A partir desse momento, os Estados Unidos desempenharam um papel vital no apoio aos aliados,
tanto no teatro europeu quanto no Pacífico. Uma das maiores reviravoltas veio com o dia D, que aconteceu no dia 6 de junho de 1944, quando as forças aliadas desembarcaram na Normandia, na França. Essa operação marcou o início do fim para a Alemanha nazista, pois as forças aliadas começaram a avançar pelo oeste da Europa, enquanto os soviéticos pressionavam pelo leste. Em maio de 1945, a Alemanha finalmente se rendeu, encerrando a guerra na Europa. Portanto, concluímos que a Segunda Guerra Mundial não foi apenas um confronto militar, foi também uma era de grandes inovações tecnológicas e científicas que transformaram o mundo. Durante o conflito, a necessidade de superar o inimigo impulsionou a criação de tecnologias que até hoje moldam muitos aspectos de nossa vida. Uma das mais significativas inovações foi o desenvolvimento da energia nuclear. O Projeto Manhattan, liderado pelos Estados Unidos, resultou na criação da primeira bomba atômica, que foi usado em Hiroshima e Nagasaki em 1945, acelerando o fim da guerra no Pacífico. Embora seu impacto imediato tenha sido devastador, o desenvolvimento da energia nuclear teve desdobramentos profundos, tanto na área militar quanto na civil, levando à criação de usinas nucleares e à discussão contínua sobre o uso e o controle dessas armas. Além disso, a guerra impulsionou avanços significativos em criptografia. A famosa máquina Enigma, usada pelos alemães para codificar mensagens, foi eventualmente decifrada por matemáticos britânicos liderado por Alan Turing. A quebra desse código foi um marco não só no esforço da guerra, mas também no desenvolvimento da ciência da computação. Alan é hoje considerado um dos pais da computação moderna e seu trabalho na guerra lançou as bases para o desenvolvimento dos computadores que usamos atualmente. No campo da medicina, a Segunda Guerra Mundial viu grandes avanços no tratamento de ferimentos e doenças. A penicilina, descoberta pouco antes da guerra, foi amplamente produzida e usada para salvar milhões de vidas, estabelecendo a era dos antibióticos. Esse avanço, junto com melhorias em transfusões de sangue e tratamentos de choque, mudou para sempre o campo médico. Além disso, tecnologias como o radar e o sonar, desenvolvidas para detectar aviões e submarinos inimigos, tiveram impacto duradouro nas indústrias de telecomunicações e transporte, sendo usadas até hoje em aeronáutica, meteorológica e navegação. A Segunda Guerra Mundial trouxe profundas mudanças sociais, principalmente no que diz respeito ao papel das pessoas na sociedade. Durante o conflito, milhões de homens foram convocados para lutar, o que criou uma demanda urgente por mão de obra nas fábricas e em outros setores essenciais. Com isso, as mulheres assumiram uma nova e vital função na economia e no esforço de guerra, desempenhando papéis tradicionalmente reservados aos homens. Nos Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, essa propaganda aqui se tornou um ícone cultural, representando as mulheres que trabalhavam em fábricas produzindo armas, munições e outros equipamentos necessários para a guerra. Esse fenômeno não só limitou as fábricas, mulheres também serviram como enfermeiras, mecânicas, motoristas e até mesmo em papéis administrativos e de inteligência nas Forças Armadas. Essas novas oportunidades deram início a uma transformação na percepção do trabalho feminino, abrindo caminho para futuros movimentos de igualdade de gênero.
Além do mais, a guerra acelerou a luta por direitos civis, especialmente nos Estados Unidos. Afro-americanos que lutaram nas frentes de batalhas começaram a questionar ainda mais fortemente a segregação racial ao retornar para casa, o que acabou plantando as sementes para o movimento dos direitos civis na década de 1960. A guerra também trouxe mudanças na percepção das minorias em outras partes do mundo, criando um novo impulso para lutas de independência em várias colônias. A ideia de quem poderia ou deveria desempenhar certos papéis na sociedade começou a mudar, e as fronteiras tradicionais entre gêneros, raças e classes foram desafiadas, com impactos que reverberam até hoje. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 marcou o início de uma nova era geopolítica, com profundas consequências para o mundo. Quando a guerra terminou, o mundo estava devastado e as nações vitoriosas começaram a moldar uma nova ordem global, com o objetivo de evitar outro conflito dessa magnitude. Um dos principais desdobramentos foi a divisão do mundo em dois blocos políticos e ideológicos opostos. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, representando o capitalismo e a democracia liberal, e do outro, a União Soviética e seus aliados, representando o comunismo. Essa rivalidade deu origem à Guerra Fria, um conflito indireto que perdurou por mais de 4 décadas, influenciando quase todos os aspectos da geopolítica global. Na Europa, o continente foi literalmente dividido, com a Alemanha sendo separada em duas partes: a Alemanha Ocidental, controlada pelos aliados, e a Alemanha Oriental, sob domínio soviético. Essa divisão culminou na construção de Muro de Berlim em 1961, um símbolo físico e ideológico da cortina de ferro que separava o Ocidente capitalista do leste comunista. Além disso, a Segunda Guerra Mundial levou à criação de instituições internacionais com o objetivo de promover a paz e a cooperação. A Organização das Nações Unidas, conhecido como ONU, foi fundada em 1945 com o propósito de evitar futuros conflitos globais e promover o diálogo entre as nações. Embora tenha enfrentado muitos desafios, a ONU continua sendo uma das principais plataformas diplomáticas do mundo. Outra consequência importante foi o início do processo de descolonização. Muitas colônias na África e na Ásia começaram a buscar sua independência após a guerra, à medida que o controle imperial europeu enfraquecia. Nações como Índia, Indonésia e várias outras obtiveram sua independência nas décadas seguintes, o que transformou o cenário político global, levando à formação de novos países e blocos regionais. Portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe apenas a paz temporária. Ela redefiniu as alianças globais, gerou novos conflitos ideológicos e transformou a estrutura do poder internacional, com efeitos que ainda ressoam nos dias de hoje. A Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida, um dos eventos mais transformadores da história humana. Suas causas, desenrolar e consequências moldaram o mundo moderno de maneiras que vão muito além do campo de batalha. Além disso, as lições aprendidas com os horrores da guerra, como a importância de evitar o extremismo, promover a cooperação internacional e proteger os direitos humanos, permanecem tão relevantes hoje quanto era em 1945. O mundo que emergiu das ruínas da Segunda Guerra Mundial é profundamente diferente daquele que existia antes do conflito,
e entender esse impacto nos ajuda a compreender o mundo em que vivemos atualmente. E bom entusiasta, já conto com o seu like com a sua inscrição para apoiar o nosso canal. Comente aí alguma coisa para complementar o vídeo e quero encerrar com uma reflexão. Como podemos usar as lições da Segunda Guerra Mundial para garantir um futuro mais pacífico, justo e próspero para todos? A história nos mostra o caminho, mas cabe a nós aprender com ela.